Bem, pessoal, então essa apresentação aqui, ela é a primeira aula não presencial que está sendo dada para vocês dessa disciplina, dessa UC de Economia Financeira. Lembrando que nas 2 primeiras semanas do semestre, em março ainda, antes da gente suspender, ter as nossas aulas suspensas por causa da pandemia, por causa do distanciamento social, eu havia feito uma apresentação geral para vocês do primeiro tópico, que é economia política e a financiarização, ou seja, a economia política da financiarização. Foi apresentado um debate entre autores, usando algumas referências bibliográficas, como o primeiro e segundo capítulo do livro do Costas Lapavitsas. Havia também discutido com vocês alguns capítulos do livro do Chesnais, François Chesnais, entre outros autores, e havia mostrado que há um debate entre autores heterodoxos, particularmente aqueles influenciados pelo Marx, sobre os motivos da financiarização. Obviamente, há outros autores heterodoxos que eu não abordei, como, por exemplo, Minsky e assim por diante, porque isso vai ser tema de outras aulas com outros docentes, já que essa disciplina aqui é uma disciplina compartilhada com vários docentes. Hoje, eu vou retomar um pouco disso para explicar a origem da crise financeira, mas eu vou focar na crise atual, o que está acontecendo hoje, do ponto de vista da crise financeira que vinha se avolumando já no ano passado e que se aprofundou muito com a crise da Covid. Bibliografia. Muito bem, pessoal. A bibliografia básica, então, que a gente vai usar, vocês já viram, né? Já foi apresentado para vocês. Eu só incluí aqui um artigo recente dessa semana, da Blakely, We aren't entering into an economic recovery, another crash is coming. É um artiguinho dela publicado na Jacobin dessa semana. Eu posso providenciar a tradução em português. Tem aqui também alguma bibliografia complementar que vocês também já tiveram acesso. Caso vocês não tenham acesso, está tudo online. Caso tenha alguma coisa que vocês não tenham acesso, mandem um e-mail para mim, eu posso providenciar para vocês. Tá? Muito bem, então o que nós vamos fazer na aula de hoje é discutir a atual crise. A crise já existia no pré-Covid, a pandemia travou as cadeias de valor e, portanto, gerou gargalos na oferta agregada da economia. Nós vamos discutir muito brevemente isso, porque não é o escopo, né? Está além do escopo desse tema aqui, que é a crise financeira. Vamos discutir também muito brevemente as políticas fiscais do Guedes, mas nós vamos focar na política do Banco Central, da autoridade financeira e monetária em relação à atual crise. Eu não vou discutir políticas macroprudenciais, etc., porque não é o tema dessa aula. Né? Muito bem. E vamos discutir o aspecto internacional da crise. Então, internacionalmente, no pré-Covid, a recuperação do pós-2008, que ocorreu na maior parte dos países, das economias centrais, foi fraco. Né? Houve uma recuperação dos Estados Unidos, por exemplo, mas menor do que outras recuperações em outras recessões. Para piorar a situação, uma guerra comercial que começa de fato no final do governo Trump, do governo Obama, mas que se aprofunda bastante no governo Trump, faz com que as economias tenham mais dificuldade ainda em se recuperar. Né? A China perde dinamismo, né? Os Estados Unidos também, já no final do ano passado. Com a Covid, a situação piora. Os pacotes fiscais e monetários, eles são temporários e insuficientes. E não há uma política como houve, por exemplo, entre a Grande Depressão dos anos 30 e a Segunda Guerra Mundial, em que os estados
das economias capitalistas centrais, intervieram diretamente na produção. Tomaram para si, ou seja, estatizaram parte da produção. Né? Isso não está havendo, e eu duvido, então, que a economia mundial se recupere da forma como se recuperou no pós-guerra. Né? Os 30 gloriosos do pós-guerra só foram possíveis porque teve forte investimento estatal. O Estado intervindo diretamente na produção, além de toda uma rede de proteção social que foi desenvolvida, né, o assim chamado Estado de Bem-Estar Social, etc. Tudo isso ajudou a recuperar a economia. Hoje não me parece, não é, que haja qualquer consenso entre os capitalistas em se fazer isso. Muito bem. Então aqui a gente pode ver o que ocorreu com a economia norte-americana no pós-2008. Então, a linha vermelha é a linha de tendência de longo prazo do crescimento do PIB per capita americano, não é? Entre 1970 a 2007. Essa era a linha de tendência. Se não tivesse havido a crise, não é? E se a economia continuasse a crescer no mesmo ritmo, não é? De 70 a 2007, que, atenção, é um ritmo já menor, bem menor, do que o ritmo de crescimento da economia americana das décadas anteriores, dos chamados 30 gloriosos. Não é? Desde a recuperação da Grande Depressão dos anos 30 até 1970, a economia americana crescia num ritmo muito mais forte, né, do que esse. Mas aqui ela estava crescendo lá uns 3% ao ano, 2,5%, 3% ao ano. E o que ocorreu então é que houve uma descontinuidade em 2008. Mas a economia, depois de 2008, embora tenha se recuperado, ela se recupera num patamar menor do que aquele da tendência histórica 70 a 2007. Quando chega o final desse período aqui, de 2008 a 2019, ou seja, nesse último período, a economia já vinha perdendo dinamismo. Você veja que há uma espécie de boca de jacaré, né, entre a tendência histórica e a linha corrente dos dados de PIB per capita corrente. Bom, a mesma coisa se a gente for ver a China. A China, né? A China também tem um ritmo de crescimento reduzido no último período. Obviamente a China cresce muito, mas ela cresce menos nesse período de 2013 para cá. Né? Obviamente agora, com a pandemia, a expectativa é de que caia, ela vai ter um crescimento ou zero ou um pouco abaixo de zero. O problema, obviamente, não é só China e Estados Unidos, o problema são os vários países do mundo com a crise da pandemia, mas a gente pode notar que em todas as economias do mundo o crescimento tem sido menor, não é? De 2008 para cá do que era antes de 2008. A economia, embora tenha se recuperado de 2008, ela se recupera num ritmo menor. E, em particular, no último ano, as taxas de crescimento já mostravam uma certa fadiga. Né? E isso tem a ver com a corrente de comércio. Né? A guerra comercial, que já tinha se iniciado no final do governo Obama, mas que se aprofunda bastante pela política do Trump, não é? Redunda na seguinte situação. Esse aqui é um gráfico com dados da OMC, não é? Da corrente de comércio, não é? É a linha azul, não é? A linha pontilhada cinza é a tendência histórica, não é? Entre 2000 a 2008, não é? Tem uma queda em 2008 e 2009, obviamente. Há uma recuperação, mas, de novo, a recuperação ela não retorna ao nível que deveria ser se não tivesse havido a crise, ou seja, no nível previsto pela tendência histórica 2000-2008. Ela é menor. Mas não só isso,
o ritmo de crescimento da corrente de comércio é também menor, ou seja, a primeira derivada é menor. Não só o nível da série é menor, mas a primeira derivada é menor. A inclinação aqui é menor dessa linha histórica 2010-2019. Né? Ela é bem menor. E quando chega a 2019, veja que a corrente de comércio para de crescer. Ela chega aqui no número índice 110 e fica estagnada no 110. E agora, obviamente, você tem um cenário pessimista e um cenário otimista. Ambos os cenários vão se recuperar, mas a recuperação vai ficar, em ambos os casos, menor do que seria a tendência 2011-2018. Obviamente, não estou nem falando da tendência de 1990 a 2008. Essa aí não vai ser mais atingida. Né? Então, isso tudo mostra que a economia mundial já estava, não é, numa situação, não é, de estagnação, em boa medida. Certo? Muito bem, vamos avaliar agora as causas da financiarização segundo aquilo que nós discutimos naquela aula presencial em março, as teorias desenvolvidas pela economia política clássica e por escolas influenciadas pelo Marx, escolas do final do século XX. Né? E a principal delas, o principal argumento aqui é que a queda tendencial da taxa de lucro cria espaço para financiarização. Então, vamos avaliar o que ocorreu em relação à taxa de lucro nas principais economias mundiais. Primeiro, os Estados Unidos. Isso aqui são dados extraídos do Bureau of Economic Analysis. A taxa de lucro das corporações norte-americanas é calculada através do excedente operacional bruto das corporações, das empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores. Esses dados são disponibilizados pelo Bureau of Economic Analysis, dividido pelo capital fixo dessas mesmas corporações. Então, aqui nós obtemos a taxa média de lucro ano a ano nos Estados Unidos, de 47 a 2018. Os dados de 19 não estavam ainda disponibilizados até algumas semanas atrás no site do BEA. Vocês veem que tem duas curvas aqui, a curva azul e a curva vermelha. A curva azul, ambas usam o excedente operacional bruto. O excedente operacional bruto é o equivalente ao que se chama na contabilidade financeira de EBITDA, né? Que é os rendimentos, ou seja, o lucro antes do pagamento de impostos. Né? Muito bem, a diferença da linha azul para a linha vermelha, ambas são excedente operacional bruto, só que a azul divide o excedente operacional bruto pelo capital fixo, pelo custo histórico do capital fixo. É quanto foi pago pela máquina, apenas atualizando a inflação. Né? A linha vermelha o denominador da taxa de lucro aqui o custo corrente, ou seja, marcado a mercado o valor do ativo. Né? Então, aquela máquina, quanto ela vale hoje, levando em consideração a obsolescência, etc, etc. A máquina foi comprada 10 anos atrás, quanto que ela vale hoje? Então, obviamente vai valer menos essa máquina, então, por isso que a taxa de lucro calculada de uma forma e de outra são diferentes. Mas não importa muito, o que importa é que ambas apresentam, no longuíssimo prazo, ou seja, no decorrer dos últimos 70, 75 anos, não é, uma tendência geral de queda. Né? Tem uma queda um pouco mais acentuada no período dos anos 60, uma certa recuperação. Nos anos 70 ela cai fortemente, não é? Ela recupera um pouco no final dos 90, 2000, não é? Tem uma forte queda aqui em 2009, recupera e agora volta a cair em 2017 e 2018. Né? 19 não temos dados, mas ela não recupera muito provavelmente, os indicadores mostram isso, e agora 2020 obviamente vai ter uma queda. Então, isso, a gente vê que tem uma queda da lucratividade, o que faz com que os grandes empresários, as grandes empresas, os grandes capitalistas procurem alternativas de lucro, que não na produção. Certo? Uma das
das formas de fazer isso é através da financiarização. Nós podemos ver que os investimentos industriais americanos também acompanham a taxa de lucro. Quando a taxa de lucro é mais alta, o investimento, a acumulação do capital, que é essa linha preta, sobe. Quando a taxa de lucro cai, o investimento cai também. Nós temos aqui a taxa de lucro média, não é, das corporações alemãs, austríacas, francesas e suíças. E todas elas apresentam mais ou menos um mesmo padrão, que é mais ou menos similar ao dos Estados Unidos. Uma queda dos anos... Isso aqui é desde 1960 até 2019. Né? De 60 a 2019 a taxa de lucro tende a cair. Aqui os dados são da Amico, né? Que é o parlamento, a base de dados do Parlamento Europeu. Né? Muito bem. Mesma coisa, taxa de lucro média da Grécia, Espanha e Itália, mesmo padrão. Aqui são vários países europeus e essa linha grossa, preta grossa, é a taxa de lucro média ponderada pelos PIBs dos vários países europeus. Então a gente vê que a taxa de lucro média entre 1960 a 2019 apresenta uma clara tendência de queda, com altos e baixos, mas de queda. E como a taxa de lucro, essa linha vermelha é a mesma do gráfico anterior, é a taxa de lucro, como a taxa de lucro cai, a taxa de acumulação, que é essa pontilhada, também cai, os investimentos, ou seja, a formação bruta de capital fixo, como proporção do PIB, também vai caindo e acompanhando a tendência geral. Isso significa que os capitalistas estão investindo menos como proporção do PIB e estão fazendo alguma outra coisa com o dinheiro para poder lucrar. E uma das coisas que eles fazem é especulação financeira. Por isso que nós temos, sobretudo a partir dos anos 80, com a queda mais acentuada das taxas de lucros internacionais, uma financiarização. É isso um pouco que eu tinha discutido com vocês naquela aula presencial. O Japão é de 60 para cá, a Coreia do Sul é de 70 para cá. O Brasil também apresenta um gráfico similar. Aqui é o Brasil, né, de 55 para cá. Também uma queda na taxa de lucro. Mesma coisa, a taxa de acumulação aqui no Brasil. Muito bem, vamos avaliar agora quais são as políticas monetárias apresentadas e implementadas pelos bancos centrais, pelas autoridades monetárias e pelas autoridades de modo geral, frente à crise financeira, às crises financeiras das últimas 2 décadas e, em particular, a crise financeira atual. Desde a crise, no século XXI, nós já tivemos pelo menos 3 grandes crises, né, do capitalismo internacional. A primeira delas, depois das crises que nós tivemos no final dos anos 90, no decorrer dos anos 90, né, crise mexicana, crise asiática, crise russa, crise brasileira, crise argentina, eram todas crises na periferia do capitalismo. Nós tivemos então uma crise, um estouro de uma bolha, que era a bolha da indústria do .com, assim, chamada indústria do .com. Na sequência, nós tivemos uma recuperação, tivemos uma recessão, uma recuperação, e aí tivemos um outro estouro de uma outra bolha, que é a bolha dos subprimes, né? Dos mortgages e subprimes. Portanto, o estouro da bolha, inicialmente o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, e que teve consequências, obviamente, no mundo inteiro, com o estouro da bolha de crédito também na Europa, com impactos na Ásia e assim por diante. E agora, finalmente, nós estávamos criando uma terceira grande bolha, estamos ainda criando, mas já no ano passado já havia indício de uma grande bolha, uma nova grande bolha sendo criada, que possivelmente pudesse estourar esse ano que vem. Coincidentemente, ocorreu a pandemia, né, que agravou a situação. Então, são 3 grandes bolhas com 2 estouros dramáticos, né, o .com no iniciozinho do século XXI,
Na sequência, 2008, 2009, não é? E provavelmente um estouro da bolha em 2020, que agora confundiu-se com a pandemia. Não é? Esses estouros da bolha, eles de alguma forma são explicadas, podem ser explicadas pela queda tendencial da taxa de lucro, que faz com que capitalistas procurem financiarizar. E, obviamente, eles pressionam governos para facilitar, não é, o lucro através da especulação financeira. E uma das formas de se fazer isso é pressionar os bancos centrais a fazer políticas, não é, de liquidez, altíssima liquidez, o que facilita, de certa forma, não é, a especulação financeira. Então, a própria bolha da exuberância, como dizia na época o Greenspan, né, do ponto .com, foi de alguma forma criada pelo Fed, né, pelo aumento de liquidez desenvolvida pelo Fed. Na sequência, a bolha também dos subprimes também de alguma forma foi incentivada pelo Fed. Muito dólar girando, os agentes financeiros, especuladores, não têm onde investir, porque na produção a taxa de lucro é baixa, eles procuram então, com essa gigantesca maré alta de dólares nos mercados, eles procuram fazer investimentos de qualquer coisa, inclusive de papéis podres, né, de subprimes. E isso gera uma espécie de, para usar a denominação do Minsky, uma espécie de Ponzi permanente, né, por vários anos, né, em que todo mundo fica alavancado para fazer investimentos de papéis podres, né? Em algum momento todo mundo sabe que vai estourar, mas contanto que não estoure na minha mão, contanto que eu passe a batata para o próximo, está ótimo, né? E é isso que foi acontecendo em 2003, 2004, conforme a recessão do estouro da bolha anterior foi passando, e conforme a economia se recuperando, uma nova bolha vai se formando com a ajuda do Fed, né, que vai dando liquidez, né, até que uma nova bolha se forma e estoura. E aí, para resolver o problema, para evitar uma crise sistêmica, inclusive, que podia haver quebradeira geral dos bancos, porque os bancos estavam atolados de ativos podres, ativos tóxicos, não é? Ativos que não tinham qualquer garantia, né? Eram subprimes justamente porque eles não garantiam um investment grade, estavam abaixo do investment grade das agências de rating, né? Agora, boa parte desses ativos, eles eram maquinados, não é, para aparentar serem acima do investment grade, né? E, obviamente, as autoridades, como CEC, etc., faziam vistas grossas, não é? Overlooked, como se dizia, não é? Eles faziam vistas grossas para fingir que nada vinha acontecendo. Muito bem. Aí estourou a bolha, o Fed novamente então fez, depois da crise de 2008, o chamado quantitative easing, não é? Limpando as carteiras, não é, das instituições financeiras e empresas que estavam atoladas de ativos podres. Toda empresa tem um balancete, né? O balancete tem o ativo e o ativo tem que ser igual ao passivo. Se o passivo for maior que o ativo, a empresa quebra, né? O ativo era igual ao passivo nominalmente, mas se você fosse marcar a mercado em 2008, final de 2008, o valor dos ativos, o valor efetivo dos ativos, não o valor de face, né? O passivo era 100, o ativo era 100, era igual, mas o valor de face do passivo era 100, mas o valor efetivo era muito menos do que 100, porque boa parte desse ativo eram papéis podres, que o banco comprou, não é? Subprimes, eram hipotecas de pessoas que jamais iriam pagar e assim por diante. Então, o banco ia quebrar. Para impedir a quebradeira geral, não de um banco, mas de vários bancos e várias instituições financeiras, empresas, etc., o Fed começou a comprar pelo valor de face aqueles ativos, não é? E comprou trilhões de dólares, não é, desses ativos. Ele comprou pelo valor
de face, ficou lá, passou a fazer parte do ativo do Banco Central, então ele agigantou o ativo do Federal Reserve, né? Entregando moeda, ou seja, dólar, não é? Para as instituições financeiras que vendiam esses ativos podres para o Banco Central. Então as instituições financeiras se salvaram, receberam dólares em troca daqueles ativos podres, se salvaram, ficaram com um monte de dólar, não é? E esse monte de dólar começou a gerar a nova bolha, não é? Nos anos seguintes. O Fed fez isso em 3 grandes rodadas de quantitative easing, ao todo mais de 12 trilhões, não é? Mais ou menos 12 trilhões de dólares. O Banco Central Europeu fez mais ou menos a mesma coisa. O Banco Central, o Banco da Inglaterra, não é? O Banco Central inglês fez a mesma coisa. O Banco Central japonês fez a mesma coisa. Então, muitos e muitos dólares, ienes, libras, esterlinas, euros foram emitidos para comprar títulos podres, para salvar bancos, não é? Para evitar uma crise sistêmica. É claro que crise sistêmica é sempre perigoso, mas seria bom ver o Banco Central empenhado em salvar trabalhadores, salvar empresas, salvar empregos, da forma como eles se empenham para salvar banqueiros, né? Muito bem. Agora, com uma nova bolha estava se formando, já estava bastante avolumada, eu vou mostrar para vocês, mas junto com ela apareceu a pandemia. Então, no desespero da pandemia, de novo, né, bancos, instituições financeiras que tinham nos seus ativos títulos, ou seja, títulos de dívida de empresas, de famílias, de pessoas, etc., o valor de face desses títulos, que está nos ativos, né, dos bancos e das instituições financeiras, passou a desvalorizar violentamente. Ninguém mais queria comprar esses papéis, né? Porque essas empresas têm grande risco agora de não conseguir pagar com a pandemia, com a crise econômica da pandemia. Para isso, então, o Federal Reserve decidiu fazer uma nova rodada de quantitative easing. Mas essa nova rodada é gigantesca, né? Como vocês vão ver no próximo gráfico. Muito bem, então as políticas dos bancos centrais frente à crise financeira atual, não é? É uma nova rodada de quantitative easing, só que super turbinada dessa vez. Um cálculo por cima feito pela agência de rating Fitch estima que neste ano de 2020 os bancos centrais do mundo devem emitir mais ou menos algo em torno de 6 trilhões de dólares, que é mais da metade do que eles emitiram entre 2008 e 2018. Quer dizer, em 10 anos, tá? Eles emitiram uma determinada quantia, que é mais ou menos uns 12 trilhões. Agora, eles vão só no ano de 2020, eles vão emitir, quer dizer, só entre março e dezembro de 2020, eles vão emitir cerca de 6 trilhões, mais da metade, né, do que foi emitido quer dizer, em 9 meses eles vão emitir mais ou menos mais da metade do que eles emitiram em 10 anos inteiros, naquele quantitative easing, que já era algo absolutamente extraordinário, jamais visto na história do capitalismo, né? Muito bem. Apenas entre 15 de março e 23 de abril, o Federal Reserve emitiu 2,3 trilhões de dólares. Quer dizer, não é que ele emitiu 2,3, eu vou refrasear. Entre 15 de março e 23 de abril, o Federal Reserve aumentou os seus ativos em 2,3 trilhões. Esse foi o crescimento do balancete do Federal Reserve. Obviamente, boa parte disso é comprando títulos privados, comprando papéis de todos os tipos. Só em títulos do Tesouro e US Treasury foi 1,4 trilhões. Esse 1,4 trilhões, nesse um mês mais ou menos, é maior do que a compra de títulos US Treasury realizada durante os 3 quantitative easings. Só para a gente ter uma ideia de comparação. Algo muito maior, portanto, do que os 3 quantitative easings juntos. Os quantitative easings que eu me refiro foram aqueles que ocorreram, um deles logo depois da crise de 2008, já entre o final de 2008 e início de 2009, o segundo foi em 2011 e o terceiro foi em 2012, 13, né?
quantitative easing, a compra feita foi monumental, mas a compra feita em US Treasuries foi menor do que o que foi feito agora, apenas no mês de final de março e início de abril, né? Calcula-se que até o final de 2020 vai haver 10 trilhões de dólares no balancete, ou seja, nos ativos do Banco Central americano. Ele vai sair de 4,3 no início de março, antes de começar a pandemia, e vai chegar nos 10 trilhões. Tá? O Banco Central americano, o Banco Central Europeu já realizou compra de ativos e aumentou o seu balancete em 120 bilhões de euros. Não é? Nesse período apenas de 15 de março e 23 de abril, e calcula-se que até o final do ano o balancete total do Banco Central Europeu vai ser de 6 trilhões. O Banco do Japão, a mesma coisa, 12 trilhões, compras em Exchange Trade Fundings. Né? Muito bem. E a gente pode pegar outros bancos centrais, inclusive o brasileiro, a gente vai ver. Né? Vamos ver então o que isso significa no balancete do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Próximo gráfico. Aqui. Ele era 4, o balancete, ou seja, o ativo, né? Os ativos do Banco Central americano, no dia 10 de março, era 4,31 trilhões de dólares. Tá? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas ele vai para... Não, em 5 semanas vai... Até o dia 14 de abril, ele vai para 6,37 trilhões de dólares. Tá? Ele cresce mais do que 2 trilhões em apenas 2 semanas. Em apenas 4 semanas, em um mês e pouco. Tá? E continua crescendo até, não é, o dia 9 de junho. Daí diminui um pouco, aumenta, diminui, vai ficar um pouco estabilizado. Talvez volte a crescer um pouco na medida em que for necessário. O Banco Central está disposto a gastar e chegar até os 10 trilhões, não é? Obviamente, isso tem uma implicação, não é? Uma implicação no multiplicador monetário. Por que isso? Porque o Banco Central está emitindo muito dinheiro, não é? Ou seja, ele está fazendo com que a base monetária cresça enormemente, mas os bancos comerciais que recebem essa base monetária não estão repassando para as empresas e famílias, não estão emprestando mais para as empresas e famílias, estão, ao invés, mantendo essa dinheirama toda, né, nas reservas do Banco Central, até porque o Banco Central remunera essas reservas. Né? O outro motivo pelo qual os bancos comerciais não estão emprestando é porque as pessoas não estão tão interessadas em tomar empréstimo, né? E também os bancos comerciais não estão tão interessados em dar dinheiro emprestado por causa do risco que é alto. Isso já tinha acontecido nos 3 quantitative easings pós-2008. Isso significa que a base cresce muito, mas o meio circulante, a moeda, o M1, não aumenta. Quando a base cresce e o M1 não cresce, isso significa que o multiplicador da base monetária está caindo fortemente. O que aconteceu é o que acontece, né, justamente aqui. A gente vê o multiplicador, isso aqui é desde 75 até antes de ontem, né, até o início dessa semana aqui. Muito bem, quer dizer, em julho, né, até o início de julho de 2020. Então, a gente vê que entre 99 e 2008, o multiplicador era 1,6, 1,7. Ou seja, para cada $1 que o Banco Central criava de base monetária, os bancos comerciais criavam 1,5 dólares em moeda, 1,6 dólares em moeda. Né? Ou seja, 60% a mais do que aquilo que foi criado pelo Banco Central em base. Os bancos comerciais multiplicavam, fazendo empréstimos. Muito bem, quando ocorre o quantitative easing, né, esse multiplicador cai, e cai pela primeira vez na história para baixo de 1. Então, os bancos comerciais, ao invés de criar mais moeda, eles retiram moeda de circulação e mantêm essa moeda. Embora o Banco Central estava criando um monte de moeda e jogando um monte de moeda para os bancos comerciais, os bancos comerciais não repassavam, ao contrário, recolhiam uma parte maior ainda, não é? E mantinham nas reservas, não é, do Banco Central, que eram remuneradas. E isso fez com que o multiplicador ficasse abaixo de 0, ele volta a ficar abaixo de 1, ele volta a ficar acima de 1, não é? Em 2017,
2018, início de 2019, 2019 inteiro. Quando chega agora 2020, ele volta a cair e ficar abaixo de 1. Tá? A velocidade da moeda, também a gente pode perceber o mesmo fenômeno. Então a velocidade da moeda, com o quantitative easing aqui em 2007, 2008, cai fortemente, não é? Aqui o azul é o M1, não é? Porque o Banco Central passa a emitir, a emissão de moeda é muito grande em relação ao PIB, não é? E o M2, que é moeda, mais outros tipos de crédito de curto prazo, não é? Que é o M2, é a moeda estendida, moeda crédito, outros tipos de moeda crédito, cresce enormemente a partir de 2008, embora o PIB não tenha crescido muito. E é isso que o multiplicador, a velocidade da moeda nada mais é, não é, do que o PIB, né? O PY sobre M, né? Então o PY é o PIB nominal, é o PIB nominal dividido pela quantidade de moeda, de estoque de moeda, né? E ele cai fortemente porque a quantidade de moeda cresce muito mais do que o PIB nominal. E a velocidade do M1 cai fortemente, mas a velocidade do M2 cai mais fortemente ainda. Não é? E se a gente fizer M3, M4, também cai muito fortemente. Por quê? Porque está aumentando muito o crédito, embora, quer dizer, a moeda crédito, né? Embora não haja um crescimento correspondente do PIB real, né? Ou do PIB nominal, que seja, né? Muito bem. Isso provoca bolhas. Uma outra forma da gente ver isso, não é? É esse gráfico interessante aqui que mostra que a linha azul aqui, de 2008 até 2020, até o início de 2020, não é? A linha azul mostra o índice Standard Poor's 500, que é uma espécie de Bovespa, é uma média do preço das ações na Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Então, o preço das ações dispara de 2008 em diante, ele se recupera muito fortemente. Por quê? Porque o Fed jogou dinheiro na mão do sistema financeiro. Né? O sistema financeiro com um monte de dinheiro, esses quantitative easings, com esse monte de dinheiro fazia o quê? Comprava ativos financeiros. Né? Comprava ações e mantinha o preço das ações nas alturas. Mantinha o preço das ações nas alturas, mantinha o preço dos títulos, dos papéis, mesmo aqueles papéis que eram postos, ficavam com preço alto. Claro, o Banco Central estava comprando tudo. Né? Preço de imóveis. Então, isso facilita a manutenção e a criação de novas bolhas em todos os tipos de ativos financeiros. Os imóveis, que são também ativos financeiros, ouro, commodities de um modo geral, que mais? Papéis de dívida, inclusive ações da Bolsa de Valores, como é o índice Standard Poor's, que é medido pelo índice Standard Poor's, que é essa linha azul que não parou de crescer. A linha laranja mostra o lucro das empresas, lucro líquido, ou seja, o lucro depois de pago os impostos. O lucro, depois de 2008, também se recupera, mas se recupera menos e para de se recuperar, começa a cair um pouco quer dizer, ele se recupera de 2008 até 2011, 12, a partir de 2013 ele cai um pouco, fica um pouco, né, andando de lado. Quando chega 2020 ele despenca, obviamente por causa da pandemia. As empresas não estão mais lucrando, cai muito a lucratividade das empresas. Isso aqui só vai até final de abril. Se a gente continuar em maio, deve ter caído mais ainda essa curva laranja. No entanto, a curva azul não cai quase nada, cai muito pouco. Por quê? Porque com a política, a nova rodada turbinada, né, de quantitative easing do Fed, o preço dos ativos continua subindo, né, continua alto, impede, né, quer dizer, criou uma bolha. A característica de uma bolha é justamente quando o lado financeiro cresce muito mais do que o lado real da economia. O lado real, que é o lucro real que as empresas estão obtendo nas vendas, né, não está crescendo, ao contrário, está caindo. Mas o valor das ações dessas mesmas empresas na bolsa dispara.
não é? E se mantém alto apesar de toda a crise. As bolsas continuam altas apesar de toda a crise. Por quê? Por causa da política do quantitative easing que gera bolhas. Uma hora vai estourar isso daí, porque não corresponde à realidade, não é? Muito bem, uma outra forma da gente ver essas bolhas é observar o nível de endividamento de governos, não é? Do setor público, mas também e sobretudo do setor privado. Quer dizer, as economias estão funcionando cada vez mais através de financiamento de empréstimos, de crédito, crédito em cima de crédito, sem ter uma grande correspondência no PIB real. Então esse gráfico aqui mostra, não é, a bolha que está sendo criada pelos quantitative easing também, não é? A bolha que está sendo criada através de empréstimos. Então a gente vê aqui que na Segunda Guerra Mundial houve um forte crescimento dos empréstimos, ou seja, da dívida pública como proporção do PIB. Mas aí era óbvio, isso era produto da necessidade de alavancar o crescimento econômico na época, não é? Logo depois cai fortemente, não porque as dívidas tenham diminuído tanto, mas sobretudo porque os PIBs dispararam, cresceram fortemente, foram os 30 anos gloriosos do pós-guerra. Agora, sobretudo depois de 2008, né, a proporção dívida-PIB cresce fortemente, né, e cresce mais ainda agora em 2020, né, sem que os PIBs estejam crescendo. Né. A linha azul são os países centrais, as economias assim chamadas avançadas, e a linha laranja são as economias periféricas, as economias chamadas de emergentes. Ambas crescem também no pós-2008. O próximo gráfico mostra, não é, o percentual do PIB que é, quer dizer, o tamanho dos empréstimos, das dívidas do setor privado. A barra verde clara representa, não é, o quanto de dívida tem as corporações, as empresas privadas, não é, em cada um desses países como proporção do PIB. Então veja aqui, o primeiro caso aqui é Holanda, não é, 250% do PIB é o total do montante de endividamento privado das empresas holandesas, e mais ou menos 100, o verde escuro, é o endividamento das famílias, é 100% do PIB. E o cinza aqui embaixo é o eixo da direita, não é? É o quanto o PIB vai cair este ano pela previsão do FMI. Esse gráfico aqui é do FMI, como o anterior também, né? Que é Holanda, Canadá, França, não é? E assim por diante. Muito bem, o próximo... Isso tudo gera o quê? Gera empresas que o Bank of International Settlements chama de empresas zumbis, não é? Que são empresas que só sobrevivem por causa do crédito fácil que é dado a elas nos últimos 15 anos. Não é? Por causa das políticas dos bancos centrais, essas empresas, boa parte das empresas deveriam deixar de existir, porque não tem lucro produtivo. Não é? Elas só conseguem sobreviver porque, apesar de não ter dado lucro no último ano, elas conseguem capital de giro através de empréstimos muito fáceis, muito baratos, não é? Por causa dessas políticas de taxa de juros muito baixa, de altíssima liquidez. Não fossem essas políticas, as empresas fechariam. Né? A produtividade dessas empresas é muito baixa. São as chamadas empresas zumbis, ou companhias zumbis companies, ou zombie firms. Tá? Que é esse gráfico aqui, é o gráfico que mostra, né, o crescimento das empresas zumbis. Né? Empresa zumbi é aquela empresa que fecharia não fossem os empréstimos. A linha vermelha é o percentual de empresas em relação ao total de empresas. A linha azul é a probabilidade dessas empresas permanecerem empresas zumbis. Tá? Muito bem. Brasil, situação é similar. Eu vou agora mostrar um pouco do cenário macro do Brasil, mas eu vou falar muito rapidamente aqui, porque não é o tema, não é o escopo desta aula, que é focada em economia financeira. Então, a situação da economia brasileira já era ruim, depois da crise de 2015-16, da crise do golpe, não se recuperou muito mal, não é? Então já tinha, e agora ela estava entrando de novo em recessão. Havia vários indícios de que a economia brasileira, a partir do final
do quarto trimestre de 2019, portanto antes da Covid, estava começando a entrar em recessão de novo. Quer dizer, houve uma forte recessão em 2015 e 16, 2017 e 18, início de 19, houve uma leve recuperação, mas em final de 2019, essa recuperação perdeu fôlego e uma nova recessão estava começando, sem que o governo tivesse qualquer política para evitar essa recessão. Ao contrário, a política do austericídio do Paulo Guedes, né, corte de gastos fiscais, a emenda constitucional 95, que congela verbas sociais, não é? Reforma administrativa, etc. Tudo isso iam ser políticas procíclicas, que iam afundar mais ainda aquilo que já está afundando. Né? O governo ia, através desse austericídio, ajudar a economia a afundar mais ainda. Ela já está afundando naturalmente e ia afundar mais ainda. Né? Mas, de repente, no meio desse início de nova recessão, aparece a Covid. O governo reage, mas reage de forma a contragosto. Né? Eu não vou falar muito disso, porque não é o tema da aula, mas eu vou mostrar alguns gráficos muito rapidamente. O primeiro gráfico é o gráfico que mostra, não é, as recessões anteriores em comparação a essa recessão que é a curva preta. Então, houve uma forte recessão, mas ela, diferentemente das recessões anteriores, ou seja, da Grande Depressão de 29, da crise da dívida dos anos 80, da crise do confisco da poupança do Collor Zélia em 90, 91, não é? Diferentemente dessas crises, a recuperação praticamente inexistiu, né, na crise atual. As demais crises, a recuperação foi forte. Né? Teve uma crise, teve uma recessão, mas recuperou bonito a economia. Aqui não. Aqui a recuperação praticamente inexistiu. O país está crescendo de lado 1%, mais ou menos. Né? E de repente, agora entra a crise da pandemia, você vai ter uma forte recessão, né? E não vai ter uma forte recuperação de novo. Né? Aqui são alguns dados dos componentes da demanda interna. A gente vê que a formação bruta de capital fixo caiu fortemente, né, de 2013 em diante, mas ele não se recupera. Continua andando de lado até o primeiro trimestre de 2020. Não tem nenhum indício de que haveria recuperação. Né? A linha cinza são os gastos do governo que caem fortemente como proporção do... Fortemente não, mas caem como proporção do PIB. O que significa que não tem nenhum tipo de política contracíclica para tentar puxar para cima a formação bruta de capital fixo para poder turbinar a economia. Nenhum tipo de política. Então, a recessão vai continuar. Né? Veja, o investimento público despenca, então não tem nenhuma política, né? Como foram as políticas do pós-guerra, por exemplo, em todas as economias do mundo, inclusive no Brasil, em que os estados passaram a intervir diretamente na economia, estatizaram uma parte da economia. Os Estados Unidos, por exemplo, estatizou uma parte da economia durante a Segunda Guerra Mundial. E foi isso que permitiu que ele se tornasse a grande potência mundial. A Boeing, por exemplo, tinha se tornado estatal. A General Motors, Ford, passaram a viver sob direta intervenção, né, estatal. O Brasil não, né? O Brasil não está fazendo nada. Aliás, nenhuma economia do mundo hoje está fazendo isso, mas o Brasil menos ainda. Veja que nunca nós tivemos um investimento público como proporção do PIB tão baixo quanto hoje, né? Desde 1947. Então a probabilidade da gente conseguir se recuperar, ter política contracíclica para sair dessa crise brutal do que já vinha acontecendo no ano passado, antes da Covid, que agora se aprofundou muito mais com a Covid, a probabilidade é mínima, né? Não tem nenhum cenário favorável. Que é a formação bruta de capital fixo, privado e público. Participação da indústria de transformação no PIB está derretendo. Veja que aqui é 2004, quando ele atinge o pico recente, e ele despenca. Agora nós estamos no menor patamar da história. Nunca, desde o início da industrialização, desde os anos 30, nunca nós tivemos uma participação do PIB tão baixa. Né? Aqui a produção industrial também, ela despenca fortemente, né? Utilização de capacidade instalada da indústria também despenca, agora né? E não tem nenhuma política para garantir a recuperação, política do governo, né? Como eu mostrei, que os investimentos públicos não saem do lugar. Né?
O Guedes não deixa, né? Aqui o balanço de pagamentos e fluxo financeiro, você veja que investimento em portfólio já despenca, porque está havendo um princípio de fuga de capitais, né? Política do Banco Central tentando vender dólar, né? Vai torrar as reservas se eles continuarem a fazer isso, né? Não vai resolver o problema, porque se houver uma fuga de capitais não vai resolver problema nenhum, né? Balança comercial e de serviços, a pauta de exportação, isso aqui preocupa, porque a pauta de exportações, a pauta de manufaturados despenca, né? O que está sustentando um pouco as exportações são produtos agrícolas. Quer dizer, o Brasil está fortemente se reprimarizando, está voltando a ser aquilo que ele era na época da colônia. Só exporta açúcar e café. Hoje você exporta soja, carne, outras commodities e minérios, né? E importa bens manufaturados. Aqui é o mercado de trabalho, os trabalhadores informais despencando o trabalho informal, né? O desemprego, o problema aqui não é o desemprego, mas é a subocupação que dispara, não é? Subocupação sendo os subocupados, quer dizer, os desocupados, né? Os empregados, mais aqueles que têm algum tipo de emprego meio período, mas que querem achar um outro emprego em período integral, mais aqueles que abandonaram o mercado de trabalho, né? Porque por desalento ou por algum outro motivo. Muito bem, vamos ver então, diante dessa crise monumental, quais foram as políticas fiscais adotadas até agora, até o momento. Preciso lembrar que o governo adotou essas políticas com muita reticência. Boa parte dessas medidas foram aprovadas pelo Congresso, a contragosto do governo. Por exemplo, a ajuda emergencial às pessoas que estão desempregadas ou que não estão recebendo salário, os trabalhadores que deixaram de receber salário, etc., era para ser muito menor, só foi de R$600, né, por causa da oposição no Congresso, não por causa do governo. E mesmo essas medidas, o governo faz corpo mole para implementá-las, né? Muita gente demorou muito para começar a receber, muita gente até hoje não conseguiu receber, milhões de trabalhadores não conseguiram receber. A destinação das verbas para saúde, por exemplo, para os estados e municípios que foram aprovadas em projetos de lei parlamentar, não por causa do governo, mas foram aprovadas, o governo também demora para implementá-las. O objetivo desta aula aqui não é falar sobre medidas fiscais, né? Então eu não vou me alongar muito, eu só vou mostrar alguns dados muito rapidamente. Então aqui nesta tabela tem o conjunto das medidas que foram aprovadas, não é? Então aqui tem ajuda às empresas, dá 119 bilhões, ajuda a trabalhadores 193 bilhões, ajuda a estados e municípios 69,9 bilhões, saúde 51,5, o total daria 439, sendo que uma parte disso, na realidade, não é dinheiro, quer dizer, não é dinheiro a fundo perdido, não, uma boa parte disso são empréstimos. Por exemplo, ajuda a estados e municípios, uma parte é a postergação da cobrança de dívida, mas vai ser pago depois, então vai voltar para o Tesouro. Então nem tudo isso é propriamente gasto sem volta, né? É um gasto que vai ser retornado depois ao governo, não é? Então nem é tanto dinheiro assim, 439 bilhões de reais, porque uma parte disso não é propriamente gasto, porque vai voltar no ano que vem, né? Uma parte da ajuda das empresas, por exemplo, são empréstimos e assim por diante, né? Muito bem, isso junto com o déficit que já existiria, o déficit projetado seria de 672 bilhões de reais, tá? Num cálculo feito inclusive pelo Senado,
né? O fato é que uma boa parte desse dinheiro, até agora, não foi entregue, não foi pago, não foi efetivado. Mais ou menos 1/3 foi de fato efetivado. O próximo gráfico mostra isso, né? Então aqui nós temos, por exemplo, assistência social, não é? Tem o projetado e o efetivado, né? Encargos especiais, que são esses ajuda emergencial, etc. Você tem 147 e o efetivado foi 35 e assim por diante, né? O efetivado é muito menor. O efetivado, o total pago já até agora é o marrom, é a barra marrom. O total anunciado, né, aprovado até agora é o azul, né? Então é mais ou menos 30%, 1/3 só, 33% mais ou menos, 1/3, né, que foi até agora, nos 4 primeiros meses, né, que seria o grosso, né, dos gastos, só 1/3 foi efetivado. É muito provável que quando chegar no final do ano, talvez um pouco mais da metade apenas daquilo que foi anunciado vai ser de fato pago, né? Então não é lá grande coisa que o governo está fazendo. A desculpa do governo é que nós estamos com uma situação muito grave das contas públicas. E isso não é verdade. Essa história eles contam desde a época do governo Dilma. Isso não era verdade. Vamos ver. Esse gráfico aqui mostra o déficit e o déficit primário, o déficit nominal. Então veja, em 2014, né, quando estava acabando o primeiro mandato da Dilma, a mídia e os economistas de banco diziam: ai meu Deus, que situação calamitosa que nós estamos, porque o déficit público está crescendo muito. E não era verdade, o déficit público estava no final de 2014 num patamar baixo, se comparado historicamente, né? No final do governo Fernando Henrique ele estava mais alto, ele era de 6%. Ele caiu e ele estava abaixo, ele estava mais ou menos uns 3%, chegando a 4% no final do primeiro mandato da Dilma. Não havia motivo nenhum para fazer ajuste fiscal, né? Mas foi feito um ajuste fiscal, as forças, depois o Temer aprofundou enormemente o ajuste fiscal com a emenda constitucional 95, e aí sim que você teve um crescimento da dívida, não é? É o que se chama, né, self-defeated policy, uma política que se autoderrota, né? Porque na medida em que você faz o ajuste, você corta verbas, através do multiplicador de renda keynesiano, né, a renda agregada cai, o PIB cai. E o PIB caindo faz com que a arrecadação caia mais ainda. Com a arrecadação caindo, você tem um déficit ainda maior, né? A linha vermelha são as receitas. Você veja o que fez, não é, o déficit público começar a crescer um pouco no final do governo Dilma foi a queda da arrecadação. Porque o PIB estava crescendo menos e porque teve uma série de isenções fiscais equivocadas, né? A própria Dilma faz autocrítica disso, né? Isenções, exonerações de IPI, etc. Isso fez com que a arrecadação caísse. E então não é que o governo estava gastando de forma irresponsável, aquela gastança pública, o Estado é um elefante branco, como falam os economistas neoliberais, neoclássicos, como fala a mídia. Não havia grandes gastos. O que aconteceu foi uma queda muito forte na arrecadação de impostos. Foi isso que provocou, né, um certo aumento no déficit. A partir daí, aí é a própria política fiscal contracionista que provoca um aumento no déficit, né? O déficit primário cresce também, o déficit nominal cresce, os juros fizeram o déficit nominal crescer mais do que o déficit primário, né? No início do governo Temer aqui. Ele cai um pouco o déficit nominal, o primário também, mas veja que todo o esforço do Guedes não teve resultado nenhum, né? Isso aqui é antes de começar, né, a pandemia, né? Então o déficit nominal já estava voltando a crescer, agora vai crescer mais ainda, né? Tampouco é verdade que o estoque da dívida pública esteja explodindo. Veja, nós tínhamos no final do primeiro mandato da Dilma uma dívida bruta, não é, por volta de 56% do PIB, e uma dívida líquida, que é essa vermelha, não é, por volta de 34%, 35% do PIB. Não são índices altos, ao contrário, se você comparar com vários países, inclusive emergentes, né,
vários deles têm algo próximo do 100% do PIB, né? O Japão tem bem mais do que 100% do PIB, Estados Unidos mais, e assim por diante. Vários países europeus, Alemanha, etc., tem mais do que 100% do PIB, né? Sem problema nenhum, né? Então não tem grandes problemas de endividamento, né? E o país pode ter uma dívida alta porque o grosso dessa dívida aqui é em moeda doméstica, em reais, não é em dólar. O país é autônomo para criar, através do seu Banco Central, essa moeda. Então, é uma moeda soberana. O Brasil tem soberania sobre a moeda na qual a dívida foi emitida. Então, não tem grandes problemas, não tem limitação para gastar. Poderia estar gastando muito mais do que aqueles 400 bilhões de reais, não é? Que o Guedes, mesmo assim, não está querendo liberar, não é? Para resolver a crise da pandemia, a crise social da pandemia, né? E agora, não é? Mesmo com esse aumento de déficit, o governo faz, qualquer déficit que ele faz, ele aumenta as operações compromissadas, não é? Para manter sempre a meta de taxa de juros, de taxa Selic, não é? Para satisfazer os interesses do mercado financeiro. É claro que a desculpa a desculpa oficial não é que é para satisfazer os interesses do mercado financeiro. Obviamente a desculpa oficial é a inflação, meta de inflação, mas que é uma balela, né? O verdadeiro motivo é satisfazer o apetite, não é? De lucro dos especuladores financeiros que ganham dinheiro com juros do título da dívida, né? Então cada vez que você faz um gasto, né? Cada vez que você faz um déficit, não é? Um gasto acima da arrecadação, o Banco Central, não é? Faz operação compromissada, ou seja, ele vende títulos públicos com compromisso de recompra, né? E ao fazer isso ele aumenta a dívida, porque ele aumenta a dívida líquida porque ele está fazendo com que o Banco Central tenha que pagar juros da dívida e coloca mais títulos no mercado, títulos públicos no mercado, né? Muito bem. Já as políticas monetárias frente à crise, né? Então o Banco Central anunciou que vai salvar os bancos. Ele anunciou um enorme pacote, né, de salvamento das instituições financeiras. Vamos dar uma olhada, né, de liquidez. É um chamado quantitative easing do Brasil, do Banco Central brasileiro, né? Primeiro, ele anunciou aqui, não é, 203 bilhões de redução do COEF, ou seja, do coeficiente compulsório sobre depósito à vista de 31% para 17%. Só isso gerou 203 bilhões a mais à disposição dos bancos comerciais. O que os bancos comerciais fizeram com esse dinheiro? Não é? Mantiveram em caixa, obviamente, e ao manter em caixa, quer dizer, eles não saíram emprestados para ninguém. Eles mantiveram em caixa, usaram como especulação, e o Banco Central ofereceu em troca operações compromissadas para os bancos comerciais poderem lucrar com os juros da dívida pública. Então, boa parte desses 203 bilhões, a gente vai ver, ao invés de ficar em caixa, o Banco Central deu para eles operações compromissadas. Teve mais 200 bilhões de liberação aos bancos comerciais de acesso ao Fundo Garantidor de Crédito. Também isso aí, boa parte ficou em caixa, então foi transformado em operações compromissadas. Depois, flexibilização para regras dos bancos emitirem LCAs, uma série de outras medidas, não é? Empréstimos com lastro em letras financeiras e assim por diante. Agora, tem essa última item aqui, esse último item, que é aquilo que foi aprovado na PEC 10, foi aprovado acho que no início de maio, não é? Do orçamento de guerra. No meio dessa PEC, não é? Tinha um artigo ali que autorizava o Banco Central a comprar títulos privados, não é? No mercado secundário. O Banco Central disponibilizou 972 bilhões, ou seja, quase um trilhão de reais disponibilizados para comprar títulos privados. O Banco Central não tinha autorização para comprar títulos privados, ele só podia comprar títulos públicos no mercado secundário. Com essa medida, ele pode comprar títulos privados, né? Então, ao todo, o Banco Central
está disponibilizando 2 trilhões, quase 2,3 trilhões de reais disponibilizados para os bancos comerciais e para as instituições financeiras, não é? No mercado financeiro, de liquidez. Não é? Quer dizer, ele poderia, se ele quisesse, criar... De onde é que ele tira esse dinheiro? Criando moeda. Né? Ele poderia fazer isso para ajudar as famílias, os trabalhadores que estão sem emprego, para ajudar as empresas, mas não. Isso ele quase não fez muito pouco, como eu mostrei para vocês, mesmo aquilo que foi oficialmente aprovado não está sendo implementado, só 1/3 foi implementado até agora, né? E mesmo assim é muito menos que isso, é 400 bilhões. Aqui não, aqui são 2 trilhões para salvar banqueiro, para enriquecer banqueiro, né? Porque não tem nenhuma contrapartida. Porque se ele falasse, olha, tudo bem, eu estou disponibilizando para vocês, banqueiros, esse dinheiro, contanto que vocês sejam obrigados a destinar esse dinheiro para emprestar a taxa de juros baixíssimas às empresas e famílias, tudo bem. Mas não, ele não exige nada. O spread bancário continua altíssimo no Brasil, né? Os bancos continuam não querendo emprestar para empresas e famílias, né? Exigindo, fazendo uma série de exigências, etc. Bom, então, em particular, esses 972 bilhões, né, esse quase 1 trilhão de reais que foram disponibilizados para comprar ativos privados, que tipo de ativo privado ele vai comprar? Vamos ver. Primeiro, ele pode comprar ações, papéis, né, que representam uma fração da propriedade do capital social de uma empresa. Ele pode comprar títulos privados, ou seja, empréstimos, né, notas promissórias ou debêntures, né? Ele pode, isso tudo no mercado secundário, né? Tem o mercado primário, obviamente, que é o mercado no qual as empresas emitem ou as ações ou os títulos, né? Ou seja, a empresa diretamente negocia o papel, emite o papel, ou seja, vende o papel ou compra o papel, compra de volta o papel, recompra, né? A própria empresa. O mercado secundário é aquele no qual as empresas não participam diretamente, né? Quem participa são terceiros, são especuladores, são os agentes do mercado que compram e vendem o papel uma vez, 2 vezes, vai passando de mão em mão, né? O Banco Central vai agir no mercado secundário e não no mercado primário, né? Qual o motivo para isso? Quer dizer, os economistas neoclássicos, em geral, dizem, olha, isso aí é importante porque vai dar liquidez para esses papéis. Esses papéis, ou seja, títulos, ações, estavam desvalorizando enormemente com a Covid, com a crise da Covid, a crise que já vinha de antes, mas que se avolumou com a Covid. Então, o valor desses papéis estava despencando, né? Então, as empresas estariam com dificuldade de se financiar. Ora, o Banco Central comprando esses papéis vai revalorizar esses papéis. Mas não tem nenhuma garantia que esse dinheiro vai chegar na mão das empresas. As empresas não vão necessariamente conseguir receber dinheiro emprestado ou vão conseguir se capitalizar na bolsa, etc., através, não é, da valorização dos seus papéis no mercado secundário. Não tem nenhuma garantia que as empresas vão receber o dinheiro, né? Primeiro que pequena e média empresa, que é o grosso das empresas no Brasil, que são as empresas que garantem o grosso dos empregos no Brasil, né, não tem papel em bolsa e não consegue emitir debêntures, né? Porque para emitir debêntures você tem que ter todo um lastro, você tem uma operação de grande porte, só grandes empresas conseguem fazer, né? Além do que, o Banco Central, a PEC, né, que foi aprovada, essa PEC 10 que foi aprovada, exige que o Banco Central só compre títulos de empresas com nota, não é? Com nota boa pelas agências de rating. Quer dizer, claro que uma pequena, média empresa, ou mesmo uma empresa de médio para grande porte, essas empresas não vão ter jamais capacidade de emitir debêntures com nota das agências de rating, né? Então, só grandes empresas vão conseguir acesso, não é, a isso, e mesmo assim elas não vão receber o dinheiro do Banco Central. O Banco Central só está comprando esses ativos para valorizar os papéis no mercado secundário, como faz o Banco Central americano, europeu, etc., através dos quantitative easing, né? Então, no fundo, não vai resolver o problema das empresas, né? Vai resolver o problema dos especuladores que estavam com um monte de papel podre na mão, títulos de empresas, por exemplo, dívida de uma empresa, dívida da empresa
sei lá, uma empresa que está prestes a falir, não é? Essa empresa, o título dessa empresa vai revalorizar, porque o título estava desvalorizado, agora vai revalorizar, né? Então o banco ou a instituição financeira que estava no seu ativo com títulos desse tipo, estava com ativo desvalorizado, agora vai recuperar, não é? O seu balancete, e esses títulos, o Banco Central vai comprá-los, a mais ou menos algo próximo ao valor de face deles, né? E o prejuízo vai ficar com o Banco Central. Isso vai fazer com que o dinheiro, então, fique lá nos depósitos do Banco Central, no depósito da instituição financeira, que vai especular com esse dinheiro, né? No mercado interbancário, vai derrubar a taxa de juros. Para evitar a queda da taxa de juros, o Banco Central então faz a operação compromissada. Por isso que aquelas duas rubricas principais eram a conta única do Tesouro e as operações compromissadas. Muito bem. Aí você tem um multiplicador monetário, né? Aqui no Brasil, o multiplicador monetário então caiu fortemente, ele voltou a subir, mas voltou a cair de novo. O Banco Central está emitindo muita moeda, mas os bancos comerciais não estão repassando, por isso que o multiplicador está caindo agora em 2020. O passivo do Banco Central, como a gente vê, não é? Ele agora, com a Covid, ele cai, não é? De março de 2020 para maio, para final de abril de 2020, ele cai fortemente, não é? Final de abril não, maio de 2020, ele cai fortemente a conta única do Tesouro. Quer dizer, foram feitos vários gastos, estava em 1,9, ele cai para 1,6. Né? São 300 bilhões que foram descontados da conta única do Tesouro para poder fazer os gastos. Só que cada vez que o governo faz isso, né, ele faz a operação compromissada, né? Aumentando, portanto, o endividamento, a dívida líquida, né? Tem alternativa a isso? Sim, tem alternativa. O governo poderia não fazer as operações compromissadas, né? Baixar a taxa de juros, mas para isso ele precisaria, de alguma forma, controlar, não é, o fluxo de capitais internacionais, né? Ter algum tipo de controle de capitais e centralizar o câmbio, para evitar fuga de capitais. Tá? Então ele tem que abandonar o tripé macroeconômico. Né? Então, rapidamente, eu vou tentar explicar isso. Né? Vamos supor que o governo decida fazer, não é, um pagamento, um gasto de 100 bilhões acima da arrecadação. Ele não está arrecadando esse mês, mas ele precisa fazer um gasto de 100 bilhões. Então ele faz o gasto, pagando empresas, por exemplo, de construção, pagando funcionalismo e ajuda emergencial. Né? Então, ao receber a ordem, o Banco Central debita 100 bilhões da conta única do Tesouro e credita nos depósitos das instituições financeiras, endereçando esse depósito à vista nos bancos comerciais, das empresas e famílias, respectivamente, fornecedores e beneficiários do governo. Então, o passivo monetário é elevado em 100 bilhões, com mais recursos nos bancos, né? Aí os bancos começam a pressionar as taxas de juros interbancárias para baixo e assim pressionam a Selic também, né? Por arbitragem eles pressionam a Selic para baixo também. Bom, para manter a taxa Selic, não é? O regime de metas de inflação obriga o Banco Central a enxugar a liquidez e desta forma ele eleva as operações compromissadas, ou seja, ele vai e vende, não é, com compromisso de recompra, mais ou menos 100 bilhões de reais em títulos públicos. Tá? Então o passivo do Banco Central fica inalterado, porque ele aumenta, não é, em 100 bilhões os depósitos das instituições financeiras, reduz
conta única do Tesouro, mas aumenta, não é, as operações compromissadas. Só que agora está mais caro, porque ele tem que pagar juros pelas operações compromissadas. Né? Quando ele colocou o dinheiro na conta dos bancos comerciais, né, fica lá nas reservas dos bancos comerciais, no caixa dos bancos comerciais, e que o Banco Central não precisa pagar juro nenhum. Né? Operação compromissada, não. Ele tira agora do caixa dos bancos comerciais e coloca operação compromissada. Só que a operação compromissada ele paga juro para os bancos comerciais. Né? No médio prazo, o Tesouro pode lançar novos títulos em substituição às operações compromissadas, né? E a dívida líquida, então, ela cresce 100 bilhões, eventualmente pode ser um pouco menos do que isso, porque ela pode ter adquirido algum ativo do setor público. Né? A dívida pública cresce em 100 bilhões. Tá? E ela vai ter um custo que é a taxa Selic. Muito bem, qual seria a alternativa disso? Né? Aqui é a forma com a qual isso ocorre. Né? O Banco Central faz as operações compromissadas, faz debita da conta única do Tesouro e coloca esse dinheiro nas instituições financeiras, no depósito das instituições financeiras. Na sequência, ele tira do depósito das instituições financeiras e, em troca, vende a elas títulos públicos com compromisso de recompra. Né? Muito bem, qual seria a alternativa, então? A alternativa seria controle de capitais, abandona-se o RMI, ou seja, regime de metas de inflação, não é? Abandona-se a livre mobilidade de capitais, né? Cria IOF, por exemplo, para operações financeiras de envio de dólares para fora do país, etc, etc. Não é? Isso ajuda, inclusive, a evitar a inflação de ativos. Então, vamos ver quais são os passos. O Banco Central começa igual, debita 100 bilhões da conta única do Tesouro e credita no depósito das instituições financeiras, ou seja, no caixa das instituições financeiras que ficam reservados lá no Banco Central. Tá? Supondo que tem desemprego no país, porque tem, né, hoje, sobretudo hoje, né, então não tem nenhum tipo de pressão inflacionária, o Banco Central ele criou moeda, né, para fazer os gastos, debitou esse dinheiro, né, criou base monetária e debitou esse dinheiro na conta dos bancos comerciais, né, e ele não enxuga, ele não faz operação compromissada. Né? Isso vai levar à queda da Selic, porque os bancos comerciais vão ficar cheios de dinheiro, sem fazer operação compromissada, não é? O mercado interbancário vai cair a taxa de juros, o CDI, e por tabela vai cair também a taxa Selic. Não é? Os bancos comerciais, então, não vão querer comprar talvez mais títulos públicos, porque a taxa Selic vai estar muito baixa. Mas eles não vão ter alternativa. Por que eles não vão ter alternativa? Primeiro, porque vai ter o IOF, né? Então, e segundo, porque vai ter controle de capitais. Eles não podem mandar o dinheiro para fora. Não vai poder ter fuga de capitais. Então eles vão ser obrigados a ficar com o título público, mesmo que o título público dê uma taxa de juros muito baixa. Eles não vão ter alternativa. Né? E não vai provocar inflação nenhuma, porque você tem ociosidade, tanto de mão de obra quanto, não é, de capacidade das empresas. Então a variação da base monetária vai ser de 100, a variação da conta única do Tesouro vai ser de menos 100, né? Vai haver 100 de queda no ativo do Tesouro, mas a dívida líquida, não é, vai ser 100 bilhões, vai aumentar em 100 bilhões, menos os ativos que o governo eventualmente vai comprar. A dívida bruta não vai ter diferença nenhuma, não é? Muito bem, serviços da dívida não vai aumentar em nada, não é? Porque o aumento, a base monetária não paga juros nenhum, não é? Não vai ter operação compromissada, portanto. Né? Muito bem, dá para fazer isso com 100 bilhões, mas dá para fazer isso com 400 bilhões, dá para fazer isso, que é o que o governo está gastando, dá para fazer isso com o dobro. Não é? O limite seria 1,3 trilhões, que é o que tem que tinha, né, em março, de dinheiro na conta única do Tesouro. Né? Se quiser dá para fazer até mais, porque
dá para o Banco Central, por exemplo, tem uma lei que foi aprovada depois de 2008, né, no final de 2008, por causa da crise de 2008, que é a lei número 11.803 de 2008. Essa lei permite que o Banco Central compre diretamente títulos públicos no mercado primário, se ele quiser. Então ele pode dar crédito, né, o próprio Banco Central pode dar crédito ao Tesouro. Né? Então ele pode aumentar a conta única do Tesouro e continuar fazendo, né, criando moeda sem precisar fazer operação compromissada. O limite disso seria a inflação. Na hora que começar a chegar no limite da capacidade, aí ele não pode emitir mais moeda, porque se ele emitir moeda, a oferta vai estar rígida e não vai ter como, então, quer dizer, vai começar a gerar inflação. Então aqui é o diagrama que mostra isso, quer dizer, o que vai acontecer primeiro, né? O Banco Central, né, vai lá e debita da conta única do Tesouro, por exemplo, decide, vamos fazer os gastos aqui para resolver o problema da pandemia, o problema social na pandemia. Não vamos gastar 400, vamos gastar 1,3 trilhões de reais. Tá? Vamos gastar mais do que o triplo do que o governo, né, seria obrigado a gastar. Na realidade, seria 9 vezes mais do que o governo gastou até agora. Tá? Pra gente ter uma ideia. Se o governo quiser, ele pode fazer tranquilamente isso. Né? Então ele debita 1,3 trilhões da conta única do Tesouro e coloca essa dinheirama toda nos depósitos das instituições financeiras. Essa é tinha 1. Né? Ou seja, ele coloca nos bancos, os bancos vão lá, né, colocam nas contas correntes das empresas e famílias, né, que passam a debitar. Muito bem, o governo não faz operação compromissada, né, a taxa de juros despenca, mas não tem fuga de capitais, porque tem controle de capitais, né, e tem IOF, etc. Os bancos comerciais, com esse dinheirão todo, vão ter que continuar colocando seus investimentos em título público, não vão fugir de título público. Né? Muito bem, na sequência, né, se o governo quiser, ele compra mais título público, que é o 2, né, diretamente no mercado primário, não é? Esse é o 2. Então ele aumenta a capacidade, a conta única do Tesouro, né? Ele zerou a conta única do Tesouro, mas ele continua aumentando a conta única do Tesouro, dando empréstimo, né? E aí faz tudo de novo. Ele debita, faz os gastos, depositando nos depósitos das instituições financeiras, né? E ele vai fazendo isso, o limite é a inflação. Se começar a gerar inflação, ele tem que parar de fazer isso, né? Essa seria a alternativa, que é uma alternativa que não alimentaria a especulação financeira, né? Porque o dinheiro iria direto para as empresas e famílias. Ele deposita na conta corrente dos bancos comerciais, fazendo os bancos comerciais já depositarem nas contas correntes das famílias e empresas. E ele obviamente pode usar, sobretudo, os bancos públicos para isso, né? A Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Né? Enfim, então é um pouco isso que eu queria passar para vocês. Eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, questões, a gente pode discutir. Eu esqueci de falar uma coisa quando eu estava falando eu esqueci de falar uma coisa quando eu estava falando das políticas do Banco Central americano. Eu só quero concluir aqui, retomar aqui. Quer dizer, o Banco Central americano, ele está fazendo esse quantitative easing por uma série de instrumentos. Por exemplo, Paper Funding Facility, Primary Market Corporate Facility, Secondary Market Corporate Facility. Uma parte dessas letrinhas aí já existiam, não é? Um outro é Term Asset Loan Facility, o chamado TALF, né? Que uma parte delas foi usada pela primeira vez, essa última em particular, na crise de 2008, mas agora estão sendo usadas muito mais agora, né? Que está ajudando então a criar bolhas financeiras, né? Bom, eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês entram em contato. É isso, pessoal. Obrigado.